que brilham, 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 mais que as estrelas e o sol. São 5 letrinhas que alegram minha vida, fazem o meu dia bem melhor. Colorem o meu céu, mais doce que o mel, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal ele destrói. São 5 letrinhas que brilham, 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 mais que as estrelas e o sol. São 5 letrinhas que alegram minha vida, fazem o meu dia bem melhor. Colorem o meu céu, mais doce que o mel, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal ele destrói. Vamos falar a verdade, hein? Nada de mentira, hein? Às vezes sem querer mentimos ao responder, mas isso não é bom, Jesus não gosta não. Às vezes sem querer mentimos ao responder, mas isso não é bom, Jesus não gosta não. Olha o que tá dizendo, olha Jesus tá vendo. Menina não mente não, menino não mente não. Olha o que tá dizendo, olha Jesus tá vendo. Menina não mente não, menino não mente não. Se fez então diz que sim, se não fez então diz que não. Que seja se eu falar sim, sim, não, não. É pessoal, falar a verdade, hein? Olha lá. Aninha, você já
sobre Rebeca e Isaac. Tia Lore já terminou na aula passada, ela falou inclusive do encontro de Rebeca e Isaac, que foi lindo, né? E rapidinho a gente vai dar uma recapitulada de tudo que vocês já ouviram até hoje, né? Mas antes vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse tempo, te louvamos porque o Senhor é bom. Fica conosco, Senhor, abre a nossa mente, nos dá entendimento, visita cada criança. Te pedimos em nome de Jesus. Bem, já teve a aula sobre a criação do mundo, né? Que Deus disse, haja luz, e houve luz, houve separação do dia e da noite, houve um limiar para o dia, um limiar para a noite, né? Que foi o sol e que foi a lua. Depois Deus deu a primeira ordem, quando Deus fez Adão e Eva, a primeira ordem foi porque eles não comessem do fruto de uma árvore. E aí aconteceu o primeiro pecado. Satanás, ele é um ser muito astuto. E ele conseguiu convencer Eva a comer do fruto que não era para comer. E Eva desobedeceu, entristeceu o coração de Deus. E aí o que aconteceu? Eles foram expulsos do paraíso. E aí começou uma vida de dor, essa vida que a gente tem hoje, né? De dor, de labuta, de tristeza, de choro. Ainda bem que a gente tem um céu para a gente chegar. E aí também, depois, Adão e Eva tiveram filhos e teve Caim e Abel, a primeira briga entre os irmãos. Olha, Abel era um rapazinho que amava Deus. Quando eles foram oferecer o sacrifício, eles ofereceram o que melhor ele tinha. E Caim foi lá e pegou o que estava lá, ele não se preocupou. E aí na hora de oferecer o sacrifício, sabe qual que Deus mais gostou? Deus gostou do de Abel. E aí Caim ficou com ciúmes, ficou com raiva. Na verdade, o coração dele não era um coração segundo a vontade de Deus. Aí ele foi e matou o irmão dele. Olha que tristeza. O coração de Adão e de Eva deve ter ficado muito triste. Depois, as pessoas foram multiplicando, as famílias foram crescendo e a terra ficou cheia de gente, mas o coração deles estava cheio de pecado. E aí Deus entristeceu e Deus resolveu que aniquilaria todo aquele povo, exceto uma família que amava Deus, a família de Noé. Deus manda então Noé construir uma arca, coloca ali os animais eles foram chegando depois da arca feita e olha que demorou 100 anos para fazer a arca. Noé tinha 500 anos quando Deus mandou ele fazer a arca. Olha que coisa interessante. E aí teve aquela chuva, aquele dilúvio, 40 dias, 40 noites, tudo ficou debaixo de água. Até que o dia eles saíram e começaram uma nova vida. E aí foram casando, e o coração do homem foi de novo ficando ruim. E Deus de novo entristeceu. Sabe, o diabo ele anda aí, tentando trazer ao nosso coração coisas que não agradam a Deus. Por isso que a gente tem que ficar vigilante, a gente tem que confiar, obedecer. E a gente vê na história de Abraão como Abraão foi fiel, como Abraão obedeceu, como Abraão creu e como Abraão passou isso para Isaac. Sim, aí depois, sabe o que teve? A confusão das línguas. Eles imaginaram que eles podiam fazer uma torre bem grande e chegar lá no céu. O homem começou a achar que ele tinha tanto poder, que ele era tão poderoso, que ele podia fazer isso. E aí o que Deus fez? Deus fez uma confusão de língua. Cada um começou a falar de uma língua diferente. Um italiano, um alemão, um português, um hebraico, um aramaico. E aí ninguém entendia mais o que o outro falava. Deve ter sido uma confusão. E cada grupo foi separando. Uma outra aula também foi quando Deus chama Abraão. Abraão está lá no meio do povo dele, da família dele, e Deus fala: Abraão, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vem para a casa que eu te mostrarei. E Abraão creu. E Abraão saiu ali sem saber direito para onde ele ia.
Só confiando em Deus. Olha que coisa mais linda. Quando a gente chegar no céu, a gente vai conhecer Abraão. E aí, Deus dá para ele uma promessa, que ele teria um filho e Sara não podia ter filho. E todos os lugares que ele chegava, as pessoas perguntavam, cadê seus filhos? Sara ficava triste, mas tinha uma promessa. Um dia, Deus daria a Sara um filho. E Abraão já era bem velhinho, mas Abraão era forte. E Sara também. E aí um dia Deus falou para Abraão que ele teria um filho. Quando estava perto disso acontecer, anjos visitaram o acampamento e falou que ele teria um filho. E que no ano que vem, o anjo falou assim, o ano que vem, a essa data, quando eu voltar aqui, você já vai ter um filho. Sara até riu, Sara achou que aquilo não podia acontecer, e o anjo disse para ela assim, por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Sabe, meu querido, não há nada que Deus não possa fazer. Que privilégio servir um Deus assim, né? Que pode fazer tudo e todas as coisas para a honra e glória dele. Aí, um dia, Sara, engravida, tem um menino, e esse menino ela vai dar o nome de Isaac, que significa riso. Isaac cresce, aí tem uma passagem linda quando Deus pede o sacrifício, e Isaac vira um rapazinho, e o pai de Isaac, Abraão, fala assim, olha, Isaac está na hora de casar. Só que ele não pode casar com essas moças daqui que não servem o nosso Deus. Aí Abraão pega e manda o servo dele, que chama Eliezer, lá nos parentes de Abraão para pegar uma esposa para Isaac. E aí Rebeca chega, toda linda, maravilhosa, e eles se casam. Lembram disso? Foi a aula que a tia Lore falou na aula passada. Bem, Isaac era o filho da promessa. Deus tinha prometido a Abraão que ia dar para ele um filho. Já velho, 100 anos. Sara já velhinha também, aproximadamente 90 anos. Foi um grande milagre. Trouxe muita alegria para aquele acampamento. E aí Isaac casa com Rebeca. E Rebeca também é estéril, igual Sara. Rebeca não podia ter filhos. Mas Deus tinha falado para Abraão que ele seria pai de uma grande multidão. Mas aí o que acontece? A promessa de Deus se cumpriu. Isaac continuou crendo, continuou orando. Rebeca continuou crendo, continuou orando. E Deus ouviu as suas orações. Um dia, Rebeca ficou grávida. Olha que coisa mais linda! Isaac estava muito feliz, todo mundo no acampamento estava muito feliz. Mas aí sabe o que Rebeca percebeu? Que a barriga dela estava muito grandona e mexia demais. Mexia para lá, mexia para cá, ela sentia dor, ela ficava, meu Deus, o que está acontecendo aqui na minha barriga? Parece que está brigando aqui. E um dia Deus falou com ela, lá em Gênesis 25, 22, fala que Rebeca perguntou para Deus, Deus, eu não estou entendendo, a minha barriga está mexendo demais. E Deus falou assim, no seu ventre há 2 nações, 2 povos, e um será mais forte do que o outro. O mais velho irá servir ao mais novo. E Rebeca ficou assim, ela ficou muito feliz em saber que ela ia ter 2 bebês de uma vez, mas ela ficou, o que é isso? Porque a bênção da primogenitura era porque nascesse primeiro. E quando Deus fala assim que o mais velho ia servir ao mais novo, ela falou assim, eu não estou entendendo. Mas Deus às vezes faz algumas coisas que a gente não entende. E na verdade, a gente não precisa entender. A gente só precisa obedecer. E foi isso que eles fizeram. Tiveram os 2 filhos, aquela alegria. E quando foi para nascer, aí nasceu primeiro um peludinho, todo peludinho. E ela deu o nome de Esaú, porque significa peludo. A Bíblia fala que ele era todo ruivinho, eu acho que ele era assim, todo meio doidinho, sabe? E todo peludinho. Aí, segurado no calcanhar dele, nasceu o outro chamou Jacó.
que quer dizer em hebraico suplantador, ou seja, aquele que segura pelo calcanhar. Sabe o que a gente fica pensando? Que desde lá da barriga da mãe, Jacó estava lutando para nascer primeiro. Que interessante, né? Pronto, e aí nasceu Esaú e nasceu Jacó. Os gêmeos cresceram, mas cada um tinha uma personalidade, tinha um jeito diferente, né? Os gêmeos Esaú e Jacó cresceram, se tornaram homens bonitos, e a Bíblia fala que Esaú, ele era um maravilhoso caçador. Desde pequenininho ele já caçava e virou assim um perito em caça. Jacó já ficava mais em casa, já era mais caseiro, já estava ali atento às coisas que o pai fazia, como que se administrava aquela coisa, e certamente Jacó cozinhava muito bem. E Jacó sempre desejou a bênção da primogenitura, a bênção que o pai dava para o filho mais velho, para o filho que nasceu primeiro. Era uma bênção muito importante, porque o pai transferia para aquele filho muitos poderes. A bênção do pai era muito importante, e até hoje é muito importante que os nossos pais nos abençoem, sabia? Eu acho muito lindo quando o filho fala: bença papai, bença vovô. E aí eles falam: Deus te abençoe. Então, Jacó sempre desejou essa bênção, a primogenitura. E no decorrer da história, a gente vai perceber o quanto Jacó desejou isso. E aí que vem a aula que a gente vai dar a semana que vem. Sabe o que aconteceu? Um dia, Esaú chegou cansado da caça. Ele tinha ido para caçar e ele chegou muito cansado, e Jacó tinha feito um prato maravilhoso. E aí Esaú chegou e falou assim: nossa, eu estou com muita fome, me dê isso aí para comer, tá cheiroso. E aí Jacó fala assim: ó, eu te dou, mas você me dá a bênção da primogenitura. E aí? Só na próxima aula que a gente vai saber, tá bom? Um beijo, que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus Santo, obrigada por essa aula, obrigada por cada criança. Nos dê uma semana maravilhosa e que o amor, a bondade de Deus fique em cada coração. Beijo! Olá, crianças! Chegou o nosso momento criativo e hoje nós vamos usar pedras, tá bom? Vamos lá? Muito bem, então nós vamos fazer alguns bichinhos, mas para isso a gente vai usar essa massinha aqui que chama Durepox. Eu já comecei a misturar a minha aqui, mas vocês vão observar com a ajuda do papai e da mamãe que essa massinha ela é composta de uma massinha cor cinza e uma cor branca dentro de uma caixinha. E a gente precisa misturar as duas para fazer essa massa ficar dura depois, tá bom? Então, para isso, vocês vão precisar da ajuda do papai e da mamãe. E aí, nós vamos fazer... Dá para fazer muitos bichinhos, como vocês vão ver aqui. Eu vou fazer agora, para vocês verem, um gatinho, tá bom? E ó, nós precisamos, então, de uma pedra mais gordinha e uma outra que a gente vai usar como cabeça. Essa massinha, então, ela vai ser usada como a cola entre essas duas pedrinhas, tá bom? Nós vamos fazer uma bolinha com essa massinha e depois a gente vai usar, então, uma outra bolinha bem pequenininha para a gente fazer as orelhas do gatinho. A orelha do gatinho é só... Você vai colocar duas bolinhas e você vai achatar, ó, o seu dedinho assim, para achatar a orelhinha, para ficar parecendo um triângulo, porque a orelha do gatinho é assim mesmo, ó, tá vendo? E aí, só basta colocar mais uma bolinha para fazer o narizinho dele. Depois a gente vai terminar esse gatinho pintando o restante dele. Nós vamos pintar esse outro aqui que já está sequinho. O rabinho do gatinho, ele é um pouquinho
gordinho assim, né? Já viram aquele gatinho que tem aquele rabo bem compridão? Então a gente faz daí uma massinha compridinha assim, como se fosse uma cobrinha, ó. E aí a gente coloca aqui atrás o rabinho do gatinho. Depois que essa massa seca, ela fica bem dura, então dá pra gente pintar e fazer bastante coisa legal. Depois do gatinho pronto, você deixa ele num cantinho secando. Nós vamos fazer agora uma tartaruguinha. Olha, a tartaruguinha, essa daqui já tá começando, já tá começada aqui porque eu já dei uma pintadinha nela, tá vendo? E coloquei uma cabecinha. Então nós vamos fazer 4 bolinhas para as patinhas. Lembra semana passada que a gente fez aquele monte de bichinhos? Quase todos a gente fazia bolinha. Esse também é a mesma coisa. A diferença é que essa massa é uma massa que endurece rápido. Então, quando você fizer com o papai e a mamãe, vocês precisam fazer de pouquinho em pouquinho cada vez para não endurecer tão rápido e você não perder a massa, tá bom? Ó, vamos fazer a tartaruga assim. Você coloca as 4 bolinhas embaixo, aperta um pouquinho para ela ficar. Depois que ela secar, ela vai grudar bem aqui nessa pedrinha, não tem perigo não, tá bom? Então a gente deixa ela aqui e para ela não grudar na sua mesa, você coloca, ó, em cima de um papel. Vamos colocar aqui primeiro? E daí a gente já coloca a tartaruguinha ali em cima, né? Para não ter problema. Deixa eu molhar a minha mão aqui porque tá grudando muito. E ó, então ao invés da gente fazer aquele jeito lá que eu estava fazendo, nós vamos fazer o contrário. Você aperta em cima das bolinhas, tá vendo? O rabinho da tartaruguinha parece a orelhinha do gatinho, é só um pedacinho assim, meio uma pontinha assim, parecendo um triângulo, só isso. Depois nós vamos pintar a tartaruguinha. Essa ovelhinha que eu vou fazer com vocês é bem simples, vocês podem usar inclusive como peso de porta. Coloca uma pedra maior e aí colocamos a bolinha do Durepox, ó, e uma cabecinha aqui da ovelhinha. E se você observar a orelhinha da ovelhinha num desenho, coisa assim, se você tiver dúvida de como que é a orelhinha, você vai lá no seu computador ou pede ajuda do papai e da mamãe para colocar um desenho de uma ovelhinha. Você vai ver que a orelhinha da ovelhinha é bem pequenininha e geralmente ela tem uma pontinha viradinha para baixo assim. Então é como se fosse um triângulo um pouquinho maior. Aí a gente aperta ela aqui, ó, na pedra e puxa a pontinha e desce um pouquinho para baixo, tá vendo? E aí já fica uma carinha de ovelhinha que nós vamos depois só pintar os olhinhos e o narizinho aqui embaixo. Bem simplesinho, né? Então a ovelhinha tá pronta. Agora eu vou fazer com vocês um sapinho. Viu como esse pouquinho de massinha deu para fazer bastante coisa? Ó, vamos usar uma pedrinha como base. Uma pedrinha bem redondinha, bem gordinha, tá vendo? Aqui na nossa cidade tem bastante pedrinhas por aí, então vai ser fácil de vocês acharem. Ó, coloquei um pouquinho de massa. E o sapinho, ele tem esse modelinho de sapinho, ele tem o olhinho bem destacadinho, quer ver? Nós vamos fazer 2 bolinhas. E aí a gente vai só colocar aqui, ó. Uma bolinha e a outra bolinha. Só isso. Essa massinha fica grudando um pouquinho na mão, mas é assim mesmo. Aí quando ela seca aqui na sua pedrinha, já fica prontinho. Depois a gente só pinta esse sapinho todo de verde e pinta os olhinhos dele de branquinho e pretinho, tá bom? E aí já fica pronto. E por último, nós vamos fazer o cachorrinho. Nós vamos sempre usar as bolinhas, ó, para usar de liga, né, para colocar uma pedra e a outra pedra.
uma pedra de corpinho e a outra pedra é a cabecinha. Você pode daí fazer famílias, do cachorrinho, né? O papai, a mamãe e os filhinhos, tá bom? Lembra que nós fizemos aquele cachorrinho semana passada de massinha com bolinha também? Então, de novo, nós vamos fazer uma bolinha pro focinho. Minha mão fica na frente, né? Aí a gente aperta aqui no meio assim, ó, pra fazer aquela voltinha. E aí, ó, mais 2 bolinhas pra fazer a orelhinha do cachorrinho. Então, a gente faz uma bolachinha, aperta bem essa bolachinha e cola aqui em cima. Outra bolinha. Tá vendo? Essa massinha é diferente daquela massinha que vocês estavam acostumados na semana passada, porque é de um produto químico, né? Então a gente tem que trabalhar junto com o papai e a mamãe para ajudar vocês, porque é uma massa bem diferente daquela que a gente estava usando na outra semana. A vantagem dessa massinha é que ela vai ficar durinha e você vai poder brincar com o seu bichinho normalmente, tá bom? Então, enquanto esses aqui secam, eu vou pintar para vocês verem esses aqui que já estão sequinhos, tá? Vamos pintar o gatinho, a orelhinha dele de marrom. Então, basta a gente fazer isso aqui, ó. Você pinta a orelhinha. Pinta a orelhinha de marrom. Quando a massinha já estiver seca, tá bom? Senão não dá certo, não. Aí você pode colocar a cor que você quiser no seu cachorrinho. Pode ser um marrom mais claro, um marrom mais escuro, ele todo branquinho, com manchinhas pretas, do jeito que você achar mais legal. E outra coisa que dá pra fazer, aliás, esse aqui é o gatinho, né? Não é o cachorrinho. Mas aí o cachorrinho e o gatinho tem cores assim, né? O marrom, o creme, branquinho com pretinho. Aí você faz conforme você desejar. Normalmente essa massinha ela tem um tom cinza, então o ideal, de verdade, porque essa tinta que eu estou usando aqui é uma tinta com base de água, que provavelmente é a que você vai usar também. Então o ideal seria a gente ter colocado um fundo branco antes, porque tá vendo que fica meio transparente? Aqui quando secar a gente tem que pintar outra vez, tá bom? Daí você faz isso na sua casa para ficar desse jeito aqui, ó, bem marronzinho depois de pronto. Ó, esse aqui é um cachorrinho, tá bom? E aí, ó, depois que a gente terminar, a gente pode fazer, se for uma gatinha, a gente pode fazer várias florzinhas com a sua canetinha de hidrocor, tá vendo? Aí você pode fazer florzinhas nelas, pode fazer outras cores, pode fazer o olhinho. O olhinho a gente pode usar tanto o hidrocor como um pouquinho de tinta branca, mas o hidrocor também dá certo, ó. Você pode usar o seu hidrocor com o branquinho, depois que secar esse branquinho, você coloca a pontinha preta assim para fazer o olhinho, tá bom? E a boquinha é a mesma coisa, ó. A gente puxa uma coisinha preta da boquinha e faz a parte da boquinha aqui embaixo. Qualquer um de vocês conseguem fazer, não consegue? O sapinho,
Ele é todo verdinho. Então a gente pega um pincel e pintamos o sapinho. Vamos colocar aqui sobre o papel para não ter problema de sujar a nossa mesa, né? E aí, ó, pintamos o sapinho todo de verde, né? Fica bem bonitinho o nosso sapinho. E você pode fazer isso com o seu também. Opa, tá vendo? A nossa bolinha ainda não tá seca, então ela escapou. Mas quando você for pintar o seu, você deixa secar, tá bom? E aí, ó, essa parte aqui do olhinho a gente pinta uma parte verde, que é a parte da pele dele. E a outra parte é de branco. Então a gente pega o pincel, lava o pincel, né? Enxuga direitinho para não sujar a sua tinta. E aí, ó, pinta essa parte do olhinho dele de branquinho. Depois que o branquinho estiver sequinho, você faz uma bolinha preta, que é o olhinho. Tá bom? Deixa eu só mostrar aqui rapidinho como fica depois de pronto. Aí basta você fazer assim, ó, com o fundo do pincel. Né? Não ficou bonitinho esse sapinho? Muito bem. O cachorrinho da mesma forma, viu, pessoal? Quanto tempo leva pra secar, tia Márcia? Seca rápido, seca, eu acho que meia hora essa tinta seca, viu? Ah, obrigada. Muito bem, Molly, você perguntou direitinho. Ó, a ovelhinha do mesmo jeito, pessoal. A gente faz aquele detalhe com a parte branca. Você pode pintar a orelhinha de branco, aí você vem com o fundo do pincel assim, ó. E só faz uma bolinha aqui. Depois que essa bolinha branca secar, você vem com uma outra bolinha preta, do jeito que a gente fez com o sapinho, e coloca aqui no olhinho. Não é assim? Fica bonitinho e tá certinho, ó. Coloca como pezinho na porta. Não ficou bonitinho nossa ovelhinha? Qual outro a gente podia fazer? Ó, a tartaruga eu já trouxe pintadinha para vocês, porque vocês podem fazer do mesmo jeito. Pinta o fundo verde, né? E depois você usa a própria canetinha hidrocor para fazer esses risquinhos que a tartaruga tem. São risquinhos assim, parecendo sextavados. Se você vai observar que a tartaruga, todas elas têm um casco com essa decoração interessante em cima. Aí, se você tiver dúvida de como faz, o Google tem todas as ideias que você pode usar. Então, você pede o papai e a mamãe para te ajudar a achar tartaruga desenhado, tartaruga pintado. Daí você vê um modelinho que você gosta, e é mais ou menos isso aqui que eu fiz também, tá bom? E aí, crianças, vocês gostaram? Então façam aí em casa e a gente se vê semana que vem. Um beijo!